A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu quero convidar vocês para ler comigo hoje no livro do profeta Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 10, que está escrito assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. É uma afirmação. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Meu irmão e minha irmã, eu quero falar de um assunto aqui sobre a volta do Senhor Jesus, porque hoje estamos vivendo em uns dias de muito engano religioso. Você entra aí no YouTube, existe vários pastores profetizando o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção para esse assunto. Não acredita em mim, no que eu estou falando, mas acredita no que a palavra de Deus diz. Eu vou citar para você vários versículos onde a Bíblia fala desse assunto. Aonde eu acabei de ler, Isaías 46, versículo 9 ao versículo 10, o versículo 10 diz assim: desde o início faço conhecido o fim. O próprio Deus falou que o fim de tudo está no início, está no livro de Gênesis. Muitos pastores interpretando os dias da criação, muitos chegam a falar até quando foi que Deus criou, quanto tempo nós estamos vivendo. Muitos, baseado nisso aqui, têm profetizado a volta do Senhor Jesus e não tem cumprido, meu irmão. Então, outros usa isso aqui e começa a contar a partir dos dias de Noé. Outros começam a contar a partir do jubileu. E aí começa a profetizar a volta do Senhor Jesus. E nenhuma dessas profecias se cumpre. Por que não cumpre, meu irmão? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou várias vezes, dizendo que dia e hora ninguém sabe. Então, como que esses pastores sabem e começam a profetizar a volta do Senhor Jesus? Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero que você agora abre a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus 24, versículo 23 e versículo 29, do 23 ao 29. Diz assim: se então alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, é uma afirmação do Senhor Jesus. Ou
ali está ele. Outra afirmação. Não acreditem. Foi o Senhor Jesus que disse, não acredita, não é eu não. O 24. Pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilha, para, se possível, enganar até os eleitos. Meu irmão e minha irmã, preste atenção que nos últimos dias esses enganos surgiria em nosso meio, para enganar até, se fosse possível, os eleitos. Mas os eleitos não serão enganados, porque os eleitos ficam com aquilo que os profetas do passado ensinaram, aquilo que o Senhor Jesus ensinou e aquilo que os seus apóstolos ensinaram. Então, veja vocês, vai ocorrer muitos prodígios, sinais e maravilha, porque os eleitos não andam correndo atrás de sinais, de maravilha. Os eleitos ficam com a palavra, doa a quem doer. Agora, no 25, está escrito assim: veja que eu os avisei antecipadamente. Você vê que o Senhor Jesus já tinha avisado que muitos viria em seu nome, dizendo: o Cristo está aqui, o Cristo está ali, e enganaria muitos. É isso. Agora no 26, ele disse: assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, é uma afirmação, não saia, ou ali está ele, dentro da casa, aqui é outra afirmação, não acreditem. É o Senhor Jesus que está nos ensinando, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será. Então, aqui já descarta o arrebatamento secreto, certo? Esse não existe. Esse aí já é falso. Esse não precisa nem de estudo para dizer que é falso. Não existe. Agora, no versículo 24 ao 26 de São Mateus 24, Jesus Cristo diz assim, São Mateus 24, versículo 35 e o 36. O Senhor Jesus Cristo disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então vamos ficar com as palavras do Senhor Jesus, para que vocês não sejam enganados nesses últimos dias. Agora no 36 está escrito assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então o Senhor Jesus está deixando bem claro, meu irmão, dia, hora da sua volta, ninguém sabe, meu irmão. Nem os anjos dos céus, nem o próprio Jesus Cristo sabe, somente o Pai. Por que que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso? Porque ele sabia, meu irmão,
que esses dias de hoje ia acontecer isso, meu irmão. Muitas pessoas iam ficar profetizando mentira, profetizando dia e hora da volta do Senhor Jesus. Agora, no Evangelho de Marcos 13, versículo 32, está escrito assim: o dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então vocês estão vendo que o Senhor Jesus nunca ensinou essa mentira do dia e a hora que ele ia voltar. Ele deixou sinais da sua vinda, sinais do fim dos tempos, mas dia e hora ele nunca disse isso para ninguém. São os falsos profetas que inventam isso. Outros relatam: eu tive um sonho, sonhei com a volta do Senhor, e começa a escrever livro, começa a vender, começa a profetizar. Tudo mentira, meu irmão, minha irmã. Não entra nesse engodo. Dia e hora ninguém sabe. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, quando Deus diz que o fim de todas as coisas está anunciada desde o princípio. Sim, Deus anunciou, mas nós não sabemos o dia e nem a hora, meu irmão. Muitos baseiam na criação, que o mundo foi criado em 6.000 anos, e o sétimo é o descanso, é o milênio, é o Shabat que eles falam, o Shabat do milênio. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não sabemos se essas contagens estão certas ou não, porque os próprios rabinos que ensinam essas contagens, eles dizem que tem 200 anos que estão perdidos, que ele não sabe se é de Adão, se é de Noé. Então ele não sabe como que a gente vai ficar afirmando a volta do Senhor Jesus, o final dos tempos, se nós não sabemos dessas coisas, meu irmão. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Agora, preste atenção nas palavras do próprio Senhor Jesus. Quero que vocês abrem as suas Bíblias aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículo 3 ao versículo 6. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Não acredita no que eu estou falando, não. Fique com a palavra que o Senhor Jesus falou, certo? Porque dia e hora ninguém sabe. Muitos dizem assim: não, quando Jesus falou aquilo ali, ele não sabia mesmo. Mas quando ele ressuscitou, aí sim, ele já sabia o dia e a hora que ele ia voltar. Tudo isso, meu irmão, é conversa fiada. Preste atenção. Atos dos Apóstolos 1, versículo 3 ao versículo 6. Está escrito assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos apóstolos, e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus já estava ressuscitado, estava vivo entre os seus apóstolos. Apareceu-lhe
por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ficou com seus apóstolos há cerca de 40 dias, dando mandamento para eles acerca do reino de Deus. Agora, o versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles quem? Seus discípulos, seus apóstolos, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espera pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora o versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. 2 pontos. O discípulo, estando reunido com ele, fez uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Meu irmão e minha irmã, agora veja a resposta do Senhor Jesus. O 7. Ele lhes respondeu. 2 pontos. Jesus lhe respondeu: não lhes pertence saber os tempos ou as datas que o Pai Celestial, pela sua própria autoridade. Então Jesus Cristo falou para aqueles apóstolos, certo? Falou para aqueles apóstolos. Ele lhes respondeu: não lhe pertence saber os tempos ou as datas que o Pai Celestial, pela sua própria autoridade, estabeleceu. Então Jesus falou, por isso que aqueles apóstolos não ficaram falando data do Senhor Jesus voltar, porque eles sabiam que Jesus falou. Não pertencia saber eles os tempos e as datas que foi estabelecida pelo próprio Deus. Foi Jesus que falou, nem o próprio Jesus, depois de ressuscitado, falou isso. Mas no 8 continua: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, o 9, foi elevado às alturas. Jesus foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, em uma nuvem o encobriu de vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos vestido de branco, diante do Senhor Jesus, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? É uma pergunta aqui, é uma interrogação. Por que vocês estão olhando para o céu? No versículo 11, esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então Jesus vai voltar
da mesma forma que os discípulos viram subir. Então aqui, esse arrebatamento secreto já é desmascarado, que é uma farsa, certo? Então Jesus Cristo subiu de onde? Dos Montes das Oliveiras. E quando ele voltar, ele vai voltar para onde? Para os Montes das Oliveiras. Foi o que os anjos disseram. Aqueles homens. Agora, prestem atenção, meu irmão e minha irmã. Em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo ensinando o povo dos seus dias. Ele disse assim: irmãos, quanto aos tempos e época, não precisamos escrever-lhe. Está vendo aí? Nenhum profeta escreveu data de Jesus voltar. Nem o próprio Jesus escreveu data dele voltar. E nenhum apóstolo escreveu data dele voltar. Então Paulo disse: irmãos, quanto aos tempos e época, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. E de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora o 4. Mas vocês, irmão, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Porque quem crê nos ensinamentos dos profetas, do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, não vai ser surpreendido, porque nós aguardamos a volta do Senhor Jesus todos os dias. Pode ser que ele volta para mim agora, daqui a pouco, não sei, o dia da manhã pertence a Deus. Pode ser que ele volta para você também. Nós temos que viver o hoje como se Jesus fosse voltar hoje, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, meu irmão, esse vídeo é apenas para alertar vocês. Não acredite em nenhum pregador que fica dando data e hora de Jesus voltar. Sabe por quê? As datas são inimigas dos falsos profetas, porque eles profetizam e as datas chegam e não se cumprem. E eles continuam aí no YouTube pregando. Muitos têm a cara de pau de dizer assim: não, nós não pregamos não, fizemos um cálculo errado. Meu irmão e minha irmã, desperta, fica com os ensinamentos dos apóstolos, porque Jesus Cristo falou que antes da sua vinda, Paulo ensinando em 2 Tessalonicenses 2, que a vinda do Senhor não seria assim antes de acontecer a grande apostasia. Nós já estamos vivendo aí na grande apostasia, a grande rebelião contra a palavra de Deus, a grande rebelião contra os ensinamentos dos apóstolos, contra os ensinamentos do Senhor Jesus, contra os ensinamentos dos apóstolos que viveram com o Senhor Jesus. E Paulo falou que tinha que vir o homem do pecado, o filho da perdição, a quem o Senhor Jesus matará na sua vinda com o sopro da sua boca. Então o Senhor Jesus só volta quando o anticristo estiver na terra, quando a igreja estiver passando pela grande tribulação,
Fora disso aí é tudo pensamento humano, é tudo falsas doutrinas. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.